Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um podcast no Alvo com Álvaro, ele que foi o eleito, o podcast dos campeões, onde a nossa missão é uma só: ajudar você e o seu negócio a voarem para o topo do pódio, porque é lá que você merece estar. Quero agradecer mais uma vez a SSSA Consultoria Contábil, essa empresa parceira que está desde o primeiro episódio lá em janeiro. Meu querido Fabiano, meu querido Sérgio, essa turma que sempre está conosco e, claro, hoje gravando mais uma vez com a camiseta da firma. Meu querido Evandro da Nuveira, se hoje você precisa de CRM para o teu negócio, para a tua gestão, tenha certeza que a Nuveira é a empresa que pode te ajudar nessa jornada. E para você, ó, que está chegando agora, ó, te inscreve. Meu, uma coisa que separa o campeão do perdedor é a atitude. Então, você leva 2 segundinhos para clicar aqui nesse troço, para se inscrever, porque a gente já está aí, esse ano vai dar quase 24 episódios, se não mais, de podcast, mais todos os vídeos. Chegamos à marca, acho que mais de 200, 300 vídeos postados esse ano. E eu tenho um convidado hoje maravilhoso, ele que ajuda as empresas a criar uma máquina de vendas poderosas. Meu Deus, me veio agora como se fosse o Exterminador do Futuro, assim, aquelas máquinas, aquelas coisas de venda. Porque sim, se você não vende hoje, eu tenho uma coisa para te dizer, teu negócio quebra. Ele é fundador também da Growth for Startups, uma empresa especialista em fazer a tua empresa, a tua startup escalonar. É um cara que está virando parceiro também do Álvaro e todos os projetos. Co-founder do Founders Clubs, que é um clube exclusivo para fundadores de startup, que eu também estou lá. E ele que é pai, e ele que é marido, mas principalmente é um cara que sai de Santa Maria para o mundo. Senhoras e senhores, recebam ao palco aqui do podcast ele, Felipe Barão. Cheguei, campeão. Tudo beleza? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, Álvaro. Bom dia, pessoal. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Ótimo estar participando aí, colaborando contigo aí no projeto. Maravilha! Felipe, quando a gente fala de growth, né, as pessoas pensam, putz, cara, é escalar, é voar, é fazer coisas grandiosas. Mas o que eu te digo? Assim, a primeira coisa que eu te pergunto, cara, o que é mais difícil? É escalar a venda ou escalar a cabeça do cara? Porque a gente fala de growth, a gente fala de crescimento, já me remete lá no estudo da Carol Dweck sobre mentalidade de crescimento. Hoje, com a tua experiência, cara, dentro das startups, o que tu sente que é mais difícil fazer? É criar uma jornada de compra ou é mostrar para o cara que ele tem que evoluir, fazer o growth da cabeça dele, Felipe? Legal, legal. Baita pergunta. Boa para começar quente. Cara, Álvaro, um ponto bem importante, né? Acho que esse ponto que tu trouxe, ele é essencial, na verdade. Durante a jornada, né, durante os projetos que eu toco, a gente sempre tem uma evolução, né? A gente sempre tem uma construção junto com os fundadores, junto com o time da startup. Principalmente, isso eu trago muito, a racionalização da jornada, a racionalização do processo. Porque muitas vezes o fundador ele se apaixona por algo, se apaixona por um canal de aquisição, se apaixona por um processo, se apaixona por um produto, e ele esquece que tudo aquilo dali é racional, tudo aquilo dali são processos, são metodologias. Então, durante a jornada, né, da construção da máquina de venda, da estruturação da jornada do usuário, a gente sempre acaba trazendo muita metodologia e sempre conectando muitos pontos, né? Então, isso ajuda o empreendedor lá na ponta a ter uma visão 360. Então, ele começa, assim, a mudar a cabeça dele em função da jornada. Então, quando ele entende que o cliente está no mercado e que a gente tem que levar ele lá para dentro da empresa para ele virar um cliente fiel e que, para isso acontecer, tudo tem que estar azeitado, né? A máquina tem que funcionar. Ele começa assim a entender que, putz, eu tenho gaps no meu time, eu tenho gaps em mim, que eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver isso, preciso desenvolver liderança, eu preciso desenvolver meu time para que meu time possa dar sustentação para o meu crescimento. Porque não adianta uma startup lá fazer contratar um gestor de tráfego, por exemplo, e trazer 1.000 leads por dia e o meu SDR, o meu closer ser um debulhador de lead, né? Então, o processo tem que estar ajeitado, tem que estar estruturado, né? O produto tem que estar bom para receber esse usuário. Então, a gente parte desse pressuposto, né? O que a gente tem que ir organizando para que tu estruture a jornada, porque a máquina de vendas ela acaba sendo consequência, né? Se eu sei aonde meu cliente está, se eu sei como eu ajudo meu cliente a resolver o problema, é quase instantâneo, né? A gente começa a racionalizar a jornada de, putz, esse aqui é um canal de aquisição que eu posso otimizar, esse processo faz sentido para minha startup, para minha empresa, e isso aqui eu vou conseguir escalar aqui dentro da minha equipe. Mas é um processo que anda junto, assim, a gente sempre começa muito olhando
tecnicamente, né, metodologia, mas aí no decorrer o próprio time vai entendendo, ele vai enraizando o conhecimento, vai enraizando a jornada. E quando a gente olha individualmente para as pessoas que compõem a startup, né, com essa visão 360, ele começa a olhar para o lado. Ele começa a entender que antes dele vem algo e depois dele vem algo. Ele começa a entender que é uma passagem de bastão, né, que não adianta eu ser muito bom no que eu faço se lá na frente o meu CS está deixando o cliente ir embora sem fazer nada. Não adianta eu fazer uma super aquisição e o meu produto não funcionar, né? Então, a gente começa a construir essa jornada e o time inteiro começa a desenvolver, mas estão diretamente relacionados, né? Tu sabe que um dia nós estávamos conversando, eu e o Felipe, antes de eu fazer essa convite para o podcast, ele falou uma coisa muito interessante, que eu percebo que é um dos maiores desafios de quem é fundador, de quem é CEO, de quem é empresário. A gente tem muito profissional liberal também, Felipe, que assiste o podcast. E tu trouxe uma coisa interessante, né, cara? Não adianta eu fazer uma baita gestão, uma baita porque a gente é gaúcho, né? Uma baita gestão de tráfego, sendo que lá o meu vendedor não entrega, ou eu tenho uma puta de uma venda, mas o produto é ruim, ou eu tenho um produto maravilhoso, mas entrega ruim. E aí, nesse bate-papo, o Felipe me trouxe um lance assim, ó, da visão sistêmica, de você enxergar. Jim Collins fala: a gente não precisa ser bom em tudo, né? Mas a gente tem que ter pessoas que sejam posições incríveis nos lugares dela. E aí que eu te digo, cara, primeiro, qual que é a importância dessa visão sistêmica no negócio, mas para quem está nos assistindo, como que o cara pode desenvolver essa visão de... Porque, cara, fundador não tem, você tem que estar no desenvolvimento do produto, você tem que estar na linha de marketing, você tem que estar na venda, na gestão de pessoas, na gestão financeira. Obviamente, você não vai precisar fazer tudo, daqui a pouco vai ter um time que vai te ajudar, mas como é que o cara chega nessa visão sistêmica? Tem um caminho que você orienta os caras para eles desenvolverem essa soft skill? Porque o que eu percebo, às vezes, o cara, não, eu só cuido disso. E nós, gestores, nós fundadores, a gente precisa olhar. Eu me lembro do meu mentor falando, né? É como se fosse aquelas antigas filmes de guerra, que o cara olhava na parede e via o mapa mundi e dizia: não, a gente tem que cuidar porque os caras estão entrando aqui, a gente tem que ver se está faltando combustível nessa parte da guerra. Então, ele fala muito sobre o quadro do War Room, né? Essa visão sistêmica, como que nós fundadores podemos desenvolver. Mas eu sou sozinho, sou um profissional liberal, mas como que eu posso, qual que é o caminho, Felipe, para desenvolver essa visão sistêmica do todo aí, cara? Legal, legal. Eu até, às vezes eu escuto, né? Eu sou fundador, mas eu gosto de tecnologia, eu não gosto de vender. Cara, então tá errado, velho. Tu vai ter que vender, tu vai ter que gerir, né? Tu pode sim ter pessoas muito boas que vão te ajudar, mas no final do dia é tu tá na frente do negócio, né? Como é que a gente faz, né? Aí eu ajudo a escalar startup desde 2016, então a gente tem a gente acabou desenvolvendo uma metodologia que junta 4 principais metodologias. Como é que a gente começa tudo isso, né? Onde é que a gente senta para dizer, putz, é aqui que a gente começa? A gente começa olhando muito para o produto, né? O que meu produto entrega, quais são as funcionalidades que o meu produto entrega. E a gente faz literalmente um mapa mental. E a gente começa a trazer tudo isso para o mapa mental porque a gente começa a racionalizar isso. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a entender que durante o processo de compra do usuário, a gente vai ter clientes que estão super conscientes do que ele precisa comprar e também clientes que não estão conscientes. E a gente precisa ajudar essa galera a dar um passo à frente. Então, a gente sempre começa olhando o produto, olhando para o nosso cliente, né, entendendo quais são os problemas que ele tem, quais são as dores que ele tem no dia a dia, como é que uma funcionalidade que eu tenho no meu produto ajuda ele, como é que o meu produto inteiro ajuda ele, e também aonde encontrar esse cliente. Esse cliente está no Facebook, está no Instagram, está no Google, está pesquisando isso, isso, isso. Então, a gente começa olhando muito para dentro de casa e olhando para o cliente para entender quais são as dores dele. Porque a partir desse momento, quando eu entendo o problema que o Álvaro tem e como que o meu produto ajuda ele a solucionar esse problema, é praticamente instalar de dedos para a gente começar a fazer o processo comercial. E a gente olha várias coisas, né? Mas as principais, né? Então, a gente olha produto, a gente olha concorrentes, a gente olha a precificação, a gente olha o que a gente discorda do nosso concorrente, porque muitas vezes tem muita oportunidade do concorrente, né? Tem oportunidade de reclame aqui, se a gente for olhar. Às vezes a gente vai lá no reclame aqui e fica, putz, tá tendo este problema, a gente pode usar isso aqui não para menosprezar o concorrente, não, mas para salientar o que a gente é melhor, né? Olhar para o nosso negócio.
não ficar olhando pro concorrente falando mal dele. E aí também onde encontrar esse cara, né? Onde encontrar esse cliente. Se o meu cliente trabalha numa grande empresa, como é que eu faço para chegar nele? Quais são as segmentações que eu consigo fazer? O meu cliente usa um aplicativo específico. Pô, eu posso fazer uma segmentação, uma campanha do Google para aparecer somente para as pessoas que têm esse aplicativo instalado. Então a gente começa a ter um racional de que, primeiro, tudo é processo, né? No final do dia tudo é processo. Segundo, eu sei onde meu cliente está, eu sei o problema que ele tem, eu sei como resolver. Então fica muito fácil a gente fazer uma oferta. É muito mais fácil fazer isso do que ficar. Às vezes a gente vê, é a maior do Brasil, é a melhor do Brasil. Melhor para quem? Né? Para mim, sou dono, que eu quero ouvir isso. Você trouxe um troço, cara. Eu não me lembro de que eu assisti um negócio, mas as pessoas, o cara, me lembro do palestrante, o comunicador falando, cara, muito cuidado com esse o melhor ou maior Uhum. do Brasil. E tu falou uma coisa interessante, cara. Eu tive no mês de março, eu fiz passei um dia com o vice-presidente da Disney, né, com o Dan Cockwell. E, meu, o cara fazia gestão de 20 mil pessoas. E uma coisa que ele trouxe interessante, cara, e que você falou que normalmente os fundadores odeiam é processo. Odeiam primeiro para construir e principalmente Manter. executar, né? E manter esse negócio. E, cara, ele falou um troço interessante que lá na Disney tudo é processo. Meu, para o cara pegar uma chave e abrir um cadeado, tem o passo 1, passo 2, passo 3. E Uhum. aí, Felipe, quando a gente fala sobre processo, cara, a gente está falando de crescimento, de solidez, de replicabilidade, mas não só para o mercado. Por exemplo, hoje, às vezes, o cara é um founder sozinho no negócio dele, mas, putz, ele tem uma linha de venda que ele faz. Passo 1, passo 2, atende o cliente, faz esse X pergunta, preenche esse formulário. Só que se ele quer contratar um cara para o comercial, esse método que está funcionando, esse processo, ele vai ter que ensinar para o cara. Uhum. Entendeu? Então, aí que eu entro nesse lance, cara. Nós, brasileiros, nós não temos essa cultura de processo. A gente é muito do vamos fazer. Uhum. Aí a gente não entende por que a startup quebra, por que o negócio não dá certo, E o que a gente pode aprender, cara, quando a gente olha para fora do mercado, né, para fora do Brasil, a gente vê que a Europa, os Estados Unidos, os caras são muito chatos, metodicamente falando. O que nós, cara, podemos, como mentalidade do Piniquim, aprender sobre processo com essas grandes startups, quando a gente fala de Google, quando a gente fala de Apple, quando a gente fala de Amazon, esses caras devem ter processo até para ligar o computador, meu. E quão importante a gente ter processo no nosso trabalho, independente se eu sou uma startup que fatura 10 milhões ou sou um dentista, um médico, um profissional liberal que está nessa tocada aí, Felipe. Legal, legal. Eu gosto de fazer exercício. Vou voltar um pouquinho na questão de escala, ali, né, de processo. Depois que a gente passa essa etapa de entender cliente, produto, eu gosto sempre de olhar para o cliente fiel. Né? Quem é meu cliente fiel? Ou quem eu quero que seja meu cliente fiel? E isso vai abastecer todo o restante da jornada dele. Porque cliente fiel é a última etapa do processo. Então eu faço uma engenharia reversa. Se esse cara chegou lá para ser um cliente fiel, o que aconteceu com ele para ele virar um cliente fiel meu, indicar meu serviço e ainda assim tá constantemente aqui comigo, né? Porque daí, nessa jornada, tu acaba construindo todo o racional das etapas que o cliente que o usuário tem que dar, né? Então, por exemplo, viu um anúncio no Facebook, veio para o site, se cadastrou, meu SDR qualificou, passou para o closer fechou, CS atendeu, fez onboarding, está lá dentro, está feliz, me deu um NPS bom, eu peço uma indicação para ele. Isso é uma jornada. É óbvio que tem micros ali dentro, né? Mas isso é uma jornada que ajuda a estruturar o racional. Dentro do que tu comentou, né? O que a gente pode aprender com os grandes? Eu gosto muito de olhar a jornada do usuário. Eu gosto muito de fazer jornadas. Eu estou sempre me cadastrando em produto, estou sempre vendo como é que a galera faz, para entender jornada. Porque às vezes a gente vê, putz, vai ter uma empresa que escalou um monte, e quando tu vê várias pequenas falhas ali no processo, até de comunicação, de entender quem é o dono do lead naquele momento, né? Às vezes eu estou com o closer, eu estou negociando, estou fechando, estou super consciente da ferramenta, e eu recebo um e-mail do marketing dizendo, conheça os benefícios de usar a ferramenta. Isso não faz sentido para o usuário. Né? Isso não faz sentido. O que faz sentido?
o closer dar uma informação útil naquele momento que vai me ajudar a fechar o negócio com ele. Né? Talvez Então, mais profunda, porque do cara que clica para o cara que chega lá no final, ele já está com uma outra consciência. isso, isso. Eu E aí, falo que eu tenho minhas mentorias, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus programas, e você começa a entender que um cara que compra um workshop de 97, ele não está com uma consciência de ir para um Hack Mind que já é R$ 3.000, que é uma coisa muito mais profunda. E sim, aí, sim. você trouxe uma coisa interessante, já a gente vai costurando tudo esse bolo aí no meio. Cara, o quão importante é. Você falou um troço interessante, porque eu me inscrevo em tudo também. Às vezes, cara, você tá num lançamento e os caras estão te mandando um e-mail tão raso. Você falou, putz, o cara já tá lá para fechar um contrato de 20K com a empresa e o cara tá mandando e-mail de dica. Talvez esse closer, esse cara final, já tinha que dar uma informação, talvez muito mais privilegiada, uma ferramenta para o cara já aplicar, já fazer um diagnóstico, algo assim muito mais robusto. Como é que você Sim. vê isso, Felipe, na caminhada aí, complementando o que eu te trouxe antes aí? Legal, legal. Acho que até como constrói, acho que pode ser até um caminho mais legal. Durante a jornada, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar o processo e colocar, cara, quem é que está aqui? Né? Quem é que cuida disso aqui? É o closer. Então, o closer tem que dar o ok. O ECS tem que dar o ok. Então, o closer ele vira responsável pela comunicação, gestor, a própria pessoa que está negociando, mas quem vai dar apoio é marketing. Então, a gente começa a criar uma relação de cliente-fornecedor e isso vai te dando sustentação para te escalar. Né? O que é o ponto que às vezes o founder está lá no dia a dia, não mapeia processo, e daí o que ele faz? O primeiro dia que ele ganhou, é preciso contratar um vendedor, preciso contratar um SDR, ele vai lá, contrata o cara, larga ele dentro da empresa e diz, te vira. E ele não sabe o papel dele. Ele não sabe que ele tem que pegar as pessoas que estão chegando, qualificar e passar para o comercial, e às vezes nem sabe como fazer. Então, um processo também vai ajudar tanto a pessoa, o time a se posicionar na empresa, dizer, legal, eu estou ajudando a empresa a crescer porque o meu trabalho é importante nisso e nisso. Então, eu recebo uma informação, trato e passo para adiante. Quando tu traz isso, primeiro tu consegue dar possibilidade da tua startup crescer mais racionalmente e também, até mesmo, no final do dia, acaba virando motivação do time. Os times que a gente aplica, eles acabam, putz, entendi meu papel, fica muito mais caro de eu trabalhar, muito mais fácil de fazer a autogestão, né? Então, a gente tem esse processo bem organizado, ajuda muito na escala, né? Obviamente, isso estando organizado, vai ter uma empresa com valuation maior, vai ter uma empresa que vai captar recursos muito mais fácil, porque o investidor ele quer entender que o dinheiro dele vai entrar, vai ser bem tratado e vai lá na ponta dar algo, né? Falou Então, uma isso coisa acaba... interessante, Felipe. Eu já fiz mentorias com algumas grandes escolas do Brasil, cara, assim, e uma das perguntas olha que interessante, eles faziam lá, quanto você faturou no último ano? Aí você põe lá 10 milhões, legal. Eles sabem que eles têm esse produto para a tua empresa. Faturei 200 mil. Não, você é cliente D e C, D e E. Então, quando eu entendi essa dinâmica, para o cara comprar a mentoria do Álvaro Ada, eu tenho que pensar o seguinte, cara, se eu faço em 10 vezes para esse cara no cartão, ele tem que tranquilamente reservar 10% da renda dele. Então, o cara, para poder pagar, ele vai ter que ganhar de 20 para cima. Mas aí o cara ganha, sei lá, um valor X. Aí eu desenvolvi um produto C e D. Mas ele é um cara que ganha salário mínimo, mas ele quer se manter informado. Beleza, tem um produto que é menos robusto, que é mais vídeo, que é mais uma escala. Então, nós, fundadores, cara, a gente tem que entender que a gente vai ter o nosso cliente premium, que é o que a gente quer, mas o que acontece? Às vezes, aquele pequeno entra na jornada, cresce, que daqui a pouco ele vai chegar e vai dizer, Felipe, cara, eu quero te comprar o produto premium. E às vezes, o fundador, ele não tem esse... Quando a gente está falando de fundador, como pode ser EdTech, GovTech, todos os techs que você quiser enfiar no meio aí. Então, a gente sempre vai ter o produto, o carro-chefe, o produto premium, aquela coisa, mas você tem que pensar também, mapear
Porque eu percebi uma coisa assim, ó, Felipe, de clientes meus que entraram em programas de workshops de R$ 97, cara, que já deixaram. Faz um ano que o cara tá no ROI, no Aham, LTV. aham, E aí eu aham. lancei agora, esses tempo atrás, um outro workshop, ela entrou na outra veia, estava no outro curso, ou seja, é o cliente fiel que você falou. Uhum, uhum, E aí, ó, essa mentalidade, cara, o quão importante, na tua visão, o cara ter. Vou pegar exemplo, cara, o Google. O Google tem produtos hiper premium, mas tem coisinha tem e-mail gratuito. O quão que uhum. é importante, cara, para o fundador de startup ou profissional liberal que qual que é a importância, cara, de ele criar produtos A, B, C, D, até o nível Z? E como tu classificaria isso aí, cara? Tipo, um produto A e B, sei lá, é mais entrega ao vivo, é mais X, mas aí o cliente C e D dá para fazer isso. Que orientação tu daria para essa galera, para eles desenvolverem essa máquina de venda? Porque eu aprendi uma coisa, cara, com a minha mãe há 20 e poucos anos atrás: dinheiro bom é aquele dinheiro que entra, não importa quando, Uhum. tem que ter É fluxo de isso aí. caixa. Né? Esse fluxo de É isso aí. caixa, o negócio quebra. Você está entrando 50 mil, mas você está entrando R$ 50, é o que está entrando grana. Como é que você olha para esse desenho aí, cara, nessa segmentação de construção de produto? Teria uma fórmula, produto A e B você entrega isso, produto C e D Uhum. você entrega X. Legal, legal. Cara, como é que eu. Quando eu mapeio o produto, ali eu começo a entender tudo que a gente tem, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha empresa para ficar fácil. A Grow for Startups, eu consigo ter vender. Vou fazer um anúncio para ti no Facebook. É X reais por mês. Não, eu consigo sentar uma hora contigo por mês e a gente fazer uma mentoria, uma consultoria. O que é o ponto? Quando eu identifico isso, claro, a minha solução é serviço. Então é mais fácil personalizar, é mais fácil eu ter jogo de cintura nisso. Quando a gente olha um pouco produto, software, a gente tem que ser um pouco mais fechado, porque a gente vai precisar de programação, vai precisar entender algumas jornadas, a jornada ali. Mas quando a gente começa a entender quais são as funcionalidades que eu tenho, quais são os serviços que eu tenho, eu consigo olhar para o mercado e ver que eu tenho clientes para aquele serviço. Então, eu posso ter clientes que vão contratar o meu serviço somente para comprar uma pequena solução ali. Eu só quero, um exemplo da RP, eu só quero emitir nota fiscal da minha empresa. Eu não quero gestão de estoque, não quero mais nada. Beleza, é R$ 20 por mês. Só que esse cara estando dentro do produto, eu posso fazer oferta, eu posso fazer um vídeo que vai ensinar ele a gestão de estoque, onde fazer ele ganhar dinheiro. Aí tu começa a trazer jornada para ele, para que ele evolua, faça upsell, faça cross-sell, enfim, aí tu pode fazer uma parceria, vender produtos de outras pessoas que vão estar complementando a usabilidade desse usuário. Então, essa racionalização, né, primeira etapa, pega um papel, um quadro, um software, qualquer coisa, lista tudo que tu faz, tudo que tu entrega, todas as funcionalidades do teu produto. E a partir daí tu começa a entender, putz, eu tenho um produto que eu posso trazer muita gente, que vai me dar sustentação para que eu consiga fazer upsell depois. Como eu trabalho com serviço, eu pego, às vezes, o gato escaldado, né? Que tem medo de água fria. Eu já testei, aqui não funciona. Aqui não para mim não funciona. Não, Facebook para mim não funciona, Google para mim não funciona. E aí, o que eu faço? Então, beleza, não funciona para ti? Tá, vamos testar então. Né? Vamos, em vez de começar com toda essa solução, a gente começa com uma solução pequenininha, a gente começa a validar, a gente começa a ter um processo educativo, e aí, cara, naturalmente o cara vai entendendo a jornada, né? Então, por exemplo, o meu processo comercial ele é totalmente educativo. Eu pouco me preocupo em vender algo. Eu quero que o cara entenda. Quando ele entende a jornada, ele começa a racionalizar. Aí ele começa a olhar para o mercado e dizer, putz, aqui tem algo que eu não vi antes. Né? E se ele for contratar outro, beleza, mas que ele contrate consciente. Que ele contrate sabendo que ele precisa ter apoio na jornada. Então, isso acaba fazendo um processo educativo. Né? Então, eu canso, às vezes o cara vem, não fecha, um ano depois ele volta. Se o cara fechou um ano, voltou um ano depois, alguma coisa marcou ele, né? Cara, você falou uma Alguma coisa, etapa na jornada. você falou uma coisa fundamental, bicho do céu, assim, a gente sabe que vender é importante, é o que mantém a empresa, cara, mas o relacionamento. E tu falou uma coisa muito interessante, Felipe. Eu já atendi clientes, cara, que, sei lá, eu dei uma mentoria gratuita há 2 anos atrás, e aí a pessoa volta a te procurar, cara.
Ou que não sei, já deve ter acontecido contigo. O cara vem contigo, capta tudo, faz com outro profissional, se Uhum. ferra com outro profissional, porque ele vai no mais barato, né? E você que está nos assistindo, anota uma coisa: profissional campeão não é barato. Tá? Você não vai ligar para o Felipe e dizer quanto custa a tua Arábia? R$ 50. Não, não, não é isso aí. E aí o cara vai para outro profissional e passa um mês, ele volta, sabe aquela cara de cachorro pidão? Putz, cara, desculpa, eu pisei na bola. Não, tudo bem, a gente está aqui para te ajudar. E você trouxe isso, cara, que é interessante. Quando a gente fala sobre máquina de venda, a gente fala sobre relacionamento. Uhum. Uhum. E, e uma coisa que eu vejo muito na galera, nos founders de startup, é esse lance, cara. Eu vou ajudar. Se o cara achar legal, ele compra. Se ele não quiser. Mas o quão é interessante, às vezes ele não compra, mas ele indica quem possa comprar. Ou ele Uhum. também ele fala da tua marca, o quanto, cara, nessa construção da máquina de venda, esse approach, esse relacionamento você considera fundamental, Felipe, para construir uma máquina de venda? Legal, legal. Cara, eu acho essencial, só que eu sempre bato muito numa coisa. Não adianta eu focar só em relacionamento, né? Eu tenho que entregar muito, né? Não adianta eu chegar e ir para todos os eventos e fazer, falar, falar, falar. Aí o cara me contrata, chega na ponta eu não entrego, né? Então, eu sempre boto um asterisco bem grande, né? O relacionamento me trouxe e vai me trazer os maiores negócios da minha vida. Ponto, acabou. Mas porque eu tenho base técnica, eu me preocupo muito com isso, eu me preocupo muito com a entrega, né? Então, isso é essencial, porque o cara que não te compra, mas que ele confia em ti, ele vai te indicar. E ele não vai te indicar para alguém que não vai te comprar, né? O Rodrigo Novo fala muito, né? Que é o especialista em indicar, sistema de indicação, programa de indicação. Tipo, eu não vou indicar a fralda para alguém que não tem filho. E eu não vou botar o meu nome em xeque falando o nome de outra pessoa que eu não confio. Então a gente até tem uma startup que trabalha com P&D, então, e ele tem uma base de 100 clientes no Brasil para trabalhar. A base dele é muito pequena. E ele foi para um evento e a gente identificou que é um canal de aquisição. O que a gente fez? A gente parou, a gente ficou 2 semanas falando só disso. A gente mapeou todo mundo que ia para o evento, as empresas, os profissionais, todo mundo que a gente sabia que ia estar lá. Como o mercado pequeno fica muito fácil, né? A gente identificou as dores deles e a gente sabia com quem falar. Então ele já foi para o evento com todo o processo de aquisição racionalizado. Não conseguiu falar com todo mundo que queria, obviamente, né? Isso é normal num evento, mas ele conseguiu sair de lá com 2 propostas que vão trazer milhões para a startup dele, né? Então ele já foi com o racional criado. Isso foi algo que a gente consegue escalar depois, né? Então o processo, quando a gente bota no papel, ele vai te ajudar a fazer toda a jornada do usuário com ponto. E aí, voltando para o relacionamento, o que a gente mapeou? A gente quer chegar em consultores. E a gente mapeou alguns pontos que, cara, por que eu indico alguém? Né? Acho que a primeira coisa, porque a pessoa precisa daquilo. Bom, segunda coisa, porque eu confio na pessoa. Terceira coisa, porque eu sei que o cara dá resultado. Então, tipo, e talvez uma quarta coisa, porque eu vou ganhar algo com isso. Né? Eu vou ganhar uma comissão, enfim. A gente mapeou esses pontos e a gente começou a entender, cara, como é que eu faço para esse cara confiar mais rápido em mim? Eu vou falar com o cara que ele não me conhece. Eu posso chegar com ele falando de um case, eu posso falar para ele, cara, eu participei de um programa tal, de uma empresa XPTO, que é uma empresa muito grande. Então, tipo, tudo isso a gente consegue estar acelerando o processo. Não é burlar o processo, mas acelerar. Cara, eu sei que eu vou falar com o Álvaro, eu sei que eu tenho que mostrar para ele o que eu faço, mas eu não quero ser um cara chato de ficar lá falando de mim. Eu quero ser, cara, qual que é o teu problema, velho? O que tu tem hoje ali para, no caso, para medição, por exemplo, que é o deles? Ou, Álvaro, qual é do que tu tá passando hoje para escalar tuas vendas? Ah, cara, eu tô tentando abrir outros canais de aquisição, não tô conseguindo. Tá, mas qual que tu trabalha? Ah, eu trabalho com tráfego pago. Tá, mas qual canal? Como é que tu trabalha? Qual é a tua lógica de venda? Como é que tu faz remarketing? Qual a comunicação que tu usa? Tu usa CRM? Tu faz inside sales? Tudo isso é entender o cliente, ouvir o cliente, absorver para ti, beleza, cara. Entendi que tem esse problema, eu posso te ajudar assim, assim, assado. Vamos conversar depois? Então a gente consegue acelerar o relacionamento saudável, né, vamos dizer assim. Né? E, obviamente, sempre focando no resultado, né? Para que depois consiga seguir, perpetuar o relacionamento para continuar indicando. Né? Cara, você trouxe um lance fundamental, assim.
Cara, eu trabalhei dentro de empresas muito grandes, até multinacionais. E, e uma palavra que eu sempre falo em todos os treinamentos, todos, é uma coisa que é a estratégia. Uhum. E eu percebo que, às vezes, a galera é mais de fazer, e aí o que acontece? Não tem o resultado que quer porque não tem uma estratégia. E tem uma frase que eu aprendi, cara, com os meus mentores, ele fala assim, cara, o papel e a caneta é mais barato que a parede. E aí você falou um lance assim, mas meus alunos perguntam assim, Álvaro, qual que é a tua soft skill? Eu falo para ele, cara, estratégia. Se eu quero chegar num cara e eu não tenho acesso àquele cara, mas eu conheço alguém que conhece aquele cara, então eu vou dar um jeito de chegar, né? A arte da guerra é assim, quem é que vence a guerra? Quem tem melhor estratégia? Qual é o melhor boxeador? O cara que tem melhor estratégia? Qual que é o melhor cara? Qual que é o melhor time? É o cara que tem melhor estratégia? Como que a gente vai... O xadrez, quem é que vence? É o cara que tem melhor estratégia? Quais são as empresas que... agora, esses tempos atrás saiu aí que uma das Big Techs lançou um banco. A Amazon lançou o banco deles, né? Por quê? Porque o cara tá pensando, quanto de dinheiro tem aqui? A gente vai botar mais uma estratégia para isso aqui. E o que eu vejo, cara, você trouxe um ponto importante, Felipe. A galera tá execução. Não importa se tu é um founder ou tu tem 100 milhões de pessoas abaixo de ti. Os caras não param para pensar. Uhum. E uma das coisas que é fundamental, cara, quando a gente fala em crescimento, é parar para pensar. E aí, sabe o que eu escuto? Tu deve ter escutado. Cara, mas eu não tenho tempo para parar. Porque se eu paro, para a operação. Porque se eu paro, para não sei o quê. E aí que eu te digo, cara, para quem está nos assistindo hoje, já te inscreve aqui no canal também, já manda esse podcast para mais campeões igual você. Cara, quando a gente fala em growth, a gente fala em expansão e crescimento. Mas o quão é importante, cara, você parar hoje, pegar o papel, a caneta, o miro, pegar, não importa o que for, para você poder pensar no seu negócio, cara. Já dá uma bolachada. Parar para pensar no negócio, cara, é perda de tempo ou dinheiro no bolso, Felipe? Cara, primeiro dinheiro no bolso e segundo é garantia de perpetuidade, né? E quando tu tá olhando pro teu negócio, tu tá olhando para dentro e para fora, né? Cara, meu negócio vai estar aqui ano que vem, né? Tipo, meu negócio vai ser engolido por uma Big Tech, vai, enfim. Então, essa jornada, o que é o ponto de... eu pego muitas vezes o cara que pensa muito, que planeja muito, mas esse cara, ele não tem técnica, né? Então, ele peca na técnica. Ou não é que não tem, né? Ele peca na técnica. Então, ele não racionaliza, ele não bota as etapas do papel e não mede o que ele está fazendo. E aí, no final das contas, ele diz que não funciona para ele. Né? Isso é bem normal. Tem empresas que a gente começa a atender, não, Facebook não funciona. Eu digo, não, que bom que não funciona. Aí eu vou lá, pego uma verbinha e começo a testar. E isso daí, eu tô olhando lá na ponta. Eu tô sempre olhando quantos clientes fiéis eu tô botando dentro da base. Porque isso vai garantir a empresa, não quantos vídeos eu trouxer. E aí a gente entra na questão de tu planejar toda a tua jornada olhando para o teu usuário. Né? Faz sentido eu pegar um usuário, trazer ele para o 97, fazer esse cara evoluir, fazer esse cara aprender algo comigo, eu virar referência para ele, para depois eu fazer cross-sell e upsell? Faz. Então eu vou fazer. Então, olhar o 360 da empresa, também onde tu quer chegar, isso vai te ajudar a definir operação, vai te ajudar a definir processo, vai definir foco. Cara, daqui a pouco hoje teu foco é produto. Amanhã, daqui a pouco tu vai ter que tirar um pouco de grana de produto e investir em venda, porque tu precisa fazer o negócio girar. Tu vai pegar tuas horas e alocar mais em vendas do que em desenvolvimento de produto. Então, esse planejamento vai te ajudar a racionalizar todo o processo. Legal, esse mês eu fiquei X horas a mais vendendo e trouxe esse resultado para a empresa. Será que eu tenho que estar em produto? Será que o founder tem que estar no produto ou tem que estar na venda? Tem que estar lá na frente. Né? Felipe, Então, aí... segura. Cara, você trouxe uma coisa muito importante que aqui no podcast já virou quadro. Quando o cara traz o Felipe está trazendo ouro já é coisa do passado. O Felipe está trazendo um Bitcoin aqui, né, para a galera. Então, Felipe, essa parte do programa que se chama No Alvo, com convidado. Então, cara, traz essa tua visão estratégica, entrega aí
essa riqueza para nossa audiência. Então, agora no alvo com Felipe Barão. Legal, legal. Cara, o ponto de estratégia, né? Ah, eu acho que o ponto da engenharia reversa é o melhor dos mundos, né? Então, aonde eu quero chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu quero ter 1.000 clientes com o mesmo produto. Eu quero faturar X, eu quero ter EBIT, eu quero ter margem, enfim, define tua estratégia. E não pensa do hoje para frente, pensa do futuro para trás. Porque aí tu consegue chegar racionalmente como executar o teu objetivo, né? Como é que eu faço para ser a melhor ferramenta de CRM? Cara, eu vou precisar ter o NPS XPTO, eu vou precisar ter funcionalidades. E olha, tu começa a dividir time, começa a dividir investimento. E aí tu vai puxando na jornada, entendendo, cara, agora eu posso começar a estruturar meu processo. Então, o ponto de estratégia, né, não é papel, né? Tipo, é papel, execução, teste. Cara, deu certo, deu errado, volta. Por exemplo, o meu planejamento da Growth, eu tinha um planejamento para daqui a 1 ano que eu atingia desse ano. Tava tudo certo. Acelerou, perfeito. Óbvio. Olha, óbvio não, ótimo. Mas eu já acelerei mais 1 ano. Então, o que eu estava pensando para o outro ano, eu já tô pensando para o ano que vem. É porque eu já consegui chegar naquele resultado. Foi acontecendo, foi sendo construído racionalmente, mas o momento, enfim, acabou que acelerou a jornada, né? Então, mas tudo definido, tudo mapeado, entendendo quais eram os canais que eu ia atingir, quais eram as pessoas que eu ia buscar me aproximar para entender que fazia sentido para eles, ajudar eles na jornada. E aí eu consegui começar a executar com um processo racional e beleza, isso aqui funcionou, agora nós vamos replicar. Então, eu acho que como consciência, né, é realmente medir o que tu está fazendo e sabendo onde tu quer chegar, né, e sempre pensando em evolução de jornada e olhando muito para o usuário. E aí, pegou a visão? Todos os convidados que tiveram aqui, Felipe, a gente já está, né, se aproximando do final do ano, já olhando para 2024, nosso programa, cara. Todos que vieram aqui, eles falaram uma coisa importante, cara. Visão, clareza do que você quer, da onde você quer chegar, do teu resultado. Porque quando você tem clareza, você consegue construir esse caminho. Felipe, quero te agradecer, cara, por você ter estado aqui comigo, com os convidados, com essa turma maravilhosa. Para você que ainda não se inscreveu, te inscreve no canal, compartilha esse podcast com teus amigos, para quê? Para que você possa ajudar. Porque nós estamos aqui para servir você e você pode contribuir. É simples, pegou, copiou e largou lá no WhatsApp do campeão. Felipe, abre o espaço aí para você vender teu peixe, fala do teu serviço, do teu trabalho, do teu site, como que a galera, como que o teu usuário chega até o teu negócio agora? Cria aí o caminho dos usuário. Vai lá, vende teu peixe, campeão. Legal, legal. Bom, pessoal, quero agradecer a oportunidade, acho que um pouquinho que eu possa ter colaborado aí na jornada de vocês, fico feliz. Faço isso diariamente com bastante gente, quanto mais gente consegue impactar, melhor. Bom, eu estou desde 2016 aí ajudando a escalar startups, diversos setores, diversas verticais, né? A gente vai sempre adaptando metodologia, entendendo a jornada, e sempre fazendo o desenvolvimento da jornada do usuário, e aí, consequentemente, a gente acaba criando máquina de venda. A gente consegue racionalizar o processo, estrutura, testa, evolui, e a gente vai fazendo a jornada ali. Sou também co-founder do Founders Club, aí, como o Alvo tinha trazido. É um clube de networking de conteúdo para fundadores de startups, então também Instagram, a Group for Startups, também o Founders Club aí, LinkedIn, a gente consegue estar em todas as redes sociais. Então, entre em contato com a gente, dúvidas, quer entender um pouquinho, a gente está à disposição aí para ajudar empresários, empreendedores e também startups aí a escalar o mais rápido. Eu sempre digo, né, é o mais rápido, racional e previsível possível. Vai ter problema, sempre vai ter, né? Tipo, a gente vai planejar, a gente vai executar, o nosso processo pode estar perfeito, mas vai acontecer coisas no meio do caminho que não estão no nosso controle, mas a gente tem que estar preparado para mudar. A gente teve uma startup que foi impactada pela guerra da Ucrânia e para baixo, né? Pro lado ruim, ela perdeu o negócio, e outra que foi privilegiada, né? É ruim de falar isso, mas enfim, acabou acontecendo. Então acelerou o negócio dela.
Só que só acontece se está preparado, né? E as duas conseguiram crescer, tá? Mas uma delas, a gente perdeu um perfil de cliente que a gente estava trabalhando, a gente teve que mudar o negócio para outra linha, e outras acelerou um negócio que o faturamento que eles iam fazer em 3 anos, eles fizeram em 1. Então, acho que o ponto é, né, estar preparado, com toda a máquina sendo medida, isso é importante. Se eu trago 10 leads, 5 eu qualifico, 1 eu vendo, tu já entendeu que tu tem que trazer 100 leads para fazer uma venda, e, obviamente, medindo o resultado de cada etapa, né, lead score, toda a jornada. Mas sempre estruturado, sempre mapeado, sempre dando um passo de cada vez e medindo. Não adianta agora eu vou trocar a cor do botão no meu site, que às vezes não faz sentido nenhum se eu não meço quanto aquilo dali está impactando no meu negócio. Então, medir cada etapa, medir cada clique de botão, medir cada foto que o cliente interage mais com a rede social, vai ajudar a falar com mais pessoas de uma forma mais barata e mais eficiente. E nunca esqueçam de botar o usuário no centro, mas também de combinar o jogo com a equipe. Então, para a gente trazer um lead, né, um prospect do mercado, até que ele vire um cliente, às vezes ele vai passar por 10 ferramentas diferentes, por 30 pessoas diferentes, por 5, 6 times diferentes. Então, ter essa jornada clara, onde cada pessoa está, como que cada time interage um com o outro, que no final é uma relação de cliente-fornecedor, né? Marketing fornece lead para venda, venda fornece cliente para CS, e CS vai fornecer informações para marketing, buscar pessoas parecidas com o cliente que é no mercado. Então, tudo isso vai ajudar essa startup a escalar de uma forma racional e previsível. Aí. Maravilha, Filipão. Obrigado, cara. Eu vou pedir aqui para o Alan deixar todas as ferramentas, todos os links, todos os do Founders, da Growth, tudo aqui na descrição desse vídeo. Te agradecer, Felipe, mais uma vez por ter reservado o teu tempo para estar conosco e vamos para cima, vamos construir 2024 campeão também e a gente se encontra lá no topo do pote também, tá, campeão? Um abraço aí. Bora. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Para você que ficou até agora aqui, muito obrigado pela tua audiência. De coração, esse podcast é feito para você, pensando em você, para o teu negócio, para a tua vida. Que essa é a nossa missão aqui, servir e entregar para que você cresça cada vez mais, agradecendo mais uma vez a SSA, Consultoria Contábil, nossos parceiros durante todo 2023, e também a Nuveira Tecnologia, graças a vocês, patrocinadores, que a gente está aqui fazendo essa festa, e você, porque não adianta a gente fazer um podcast e ninguém assistir, a gente faz para você. Muito obrigado, vamos para cima, bom descanso e o pódio te espera.